Olá, hoje nós vamos resolver uma prova de proficiência do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, Zoologia, para seleção para os cursos de mestrado e doutorado do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa prova foi aplicada em 2019, no primeiro semestre, é a prova de inglês. E aí eu vou mostrar então para você primeiro como que é a prova. Eu grifei já fiz um skimming da prova, né? E já fui grifando algumas coisas importantes que é o que eu vou ensinar você a fazer nessa prova. Veja, então aqui, o texto, ele foi retirado de da revista Nature, da área da saúde, né? Da revista Nature, de dezembro de 2018. Então, ele é um texto denso, linguisticamente falando, porque ele é um texto de divulgação científica. Se você não lembra o que é um texto de divulgação científica e quer saber a diferença, tem um vídeo no meu curso sobre isso, ok? Então, nós vamos começar aqui. Sempre quando você se depara com a prova, claro que você vai começar lendo o enunciado, ok? Então vamos lá. Primeiro você coloca o seu nome, obviamente, não vai esquecer do nome. Então eu vou acompanhando aqui com uma canetinha. Vou ver se eu encontro aqui minha canetinha de comentários aqui. Então, espere um minuto. Vamos aqui com a cor vermelha mesmo. Então, leia o texto, certo? Fur and Fossils. Fur and Fossils é o título do texto. Nossa, mas já começo aqui não sabendo o que significa fur. Calma. Fósseis é uma palavra o quê? Cognata. Então, você já sabe que está se referindo a fósseis. Então, a palavra aqui em inglês é parecida com o português e se parece, e é aquilo que se parece, né? E aí eles pedem para você responder em português. Cuidado com isso que muitos alunos erram. Vão lá, copiam e colam o texto em inglês e zeram a prova, né? Óbvio, por que eles pedem em português? Para verificar a sua habilidade de tradução do texto, né? Em inglês, tradução, compreensão. Baseando-se exclusivamente nas informações encontradas no texto, ou seja, você não vai usar aqui o conhecimento que você tem de outras fontes. É muito importante o seu conhecimento de mundo sobre fur and fossils. É muito importante. Logo a gente vai descobrir o que significa fur, mas eu quero que você tente com as estratégias e encontrando as palavras primeiro sem usar o dicionário. Eu não sei aqui se nessa prova é possível usar o dicionário, tá? Se não for, eu vou te explicar como você vai se sair aqui. Então, você tem aqui, então, 10 questões para esta prova. Vou baixar aqui 10 questões para o texto, que tem aqui uma, duas, três páginas, assim, metade, né? Meia página. 10 questões. Então, primeiro, qual a primeira estratégia que você vai usar? Você vai grifar nessas questões, conforme você vai lendo as questões, você vai grifar as palavras mais relevantes que vão te auxiliar a encontrar essas respostas rapidamente no texto. Então, número 1. Quais revelações nos últimos 20 anos auxiliaram no entendimento da evolução das aves e suas estruturas características? Eu grifei aqui, revelações nos últimos 20 anos e evolução das aves. Você vai grifar as palavras mais importantes. Então, por exemplo, aqui, ó, 20 anos é algo que você, ao fazer um skimming, ou seja, aquela leitura de varredura, aquela leitura rápida, você vai identificar 20 anos, ou a data 20 anos atrás, ou você vai indicar, ou você vai ver lá 2 décadas, né? Então já é algo específico aqui da questão que você vai encontrar mais rápido no texto. Depois,
A partir de que momento a penugem dos pterossauros se tornou alvo de estudos? Então, as palavras, né? Estudo e penugem de pterossauro. Pterossauro. Muito provavelmente a palavra pterossauro, ela é uma palavra cognata e em inglês vai ser muito parecida, né? Palavras de origem da saúde, né? Da medicina, elas são originadas do grego, do latim, então são muito parecidas, são cognatas. Qual componente da penugem? Então, de novo aqui, ó, componente da penugem. Aí você já começa a pensar uma coisa. Tá falando muito de penugem, né? Será que fur não é penugem? Né? Porque penugens e fósseis faz sentido para você que é da área? Depois, 4. O que sugere o estudo do Young et al? Gente, aqui, ó, Young et al tá muito claro que você vai encontrar rapidamente essa resposta. Sobre a origem evolutiva das picnofibras. Número 5. Onde surgiu a evidência, essa palavra evidence, do estudo de Young et al. Então, você vai buscar a palavra evidence junto com o estudo do Young et al. 2019. 6. Quais os 4 tipos de picnofibra? Então, eu sei da minha cabeça, tá? Mas você vai ter que ir lá no texto, porque eles querem exclusivamente as informações do texto, como se você fosse traduzir mesmo. Como cada tipo está distribuído, distributed, às vezes eles usam sinônimos para você não achar a palavra distribuído, né? Espalhados, distribuídos, né? Pelo corpo, uma palavra que você possivelmente vai encontrar. 7. Então, aqui 4, né? Você já busca lá 4 tipos de picnofibra. 7. O que indica distribuição distinta de cada tipo de picnofibra ao longo do corpo. Distribuição distinta. Então, é uma palavra-chave aqui nessa questão. 8. Qual a função de cada um dos tipos? Então, a palavra function, provavelmente você vai encontrar. 9. O que são os melanossomas? Provavelmente essa palavra também vem cognata. E technique. Você vai encontrar a palavra technique para descobrir os resquícios dessas estruturas de picnofibras. Então, structures, muito provavelmente. Já vai anotando aí no seu caderno essas palavras-chave, para você já ter no seu glossário pessoal. E a número 10, porque as relações, relations, between picnofibras e pterossauros e as penas em dinossauros eram obscuras até recentemente. Então, aqui é o recently, obscuras, ou seja, not clear ou obscure, né? Então, aqui é a parte que você vai se deparar com a prova, vai bater o olho nas questões, vai ler o enunciado e você já vai fazer essa seleção das palavras que você vai buscar para que você haja com rapidez no skimming. Então, essa primeira parte do vídeo, eu vou dividir essa aula em 2 vídeos. Na primeira parte, nós vamos identificar as respostas, senão vai ficar muito longo. E na segunda parte do vídeo, nós vamos resolver a prova, ok? Traduzindo juntos, tá? Então, quais revelações nos últimos 20 anos? Eu bati o olho. Geralmente, né, a gente pede para que o aluno leia o primeiro parágrafo, porque no primeiro parágrafo ele tem uma apresentação, né, do tema. Acho que ficou um pouquinho melhor. Aqui. Mas não vai ser aqui, na verdade, você vai se debruçar aqui nessas palavras agora, né? Revelações dos últimos 20 anos. Então, você vai fazer um skimming rápido, né? E, pra gente não perder tempo aqui, você vai fazer sozinho, em casa, você vai encontrar as palavras que eu já deixei com as cores, ó. Revelations over the past 2 decades, viram?
ele coloca 2 décadas, ou seja, os últimos 20 anos. Então, aqui está a pergunta, aliás, a resposta de número 1. Depois, a segunda. A partir de que momento a penugem dos pterossauros se tornou alvo de estudos? Olha, pterosaurs became a focus of study. Foco, estudo. Ó, after the description. Então, aqui é a resposta de número 2. Você está vendo que eu estou grifando as palavras-chave lá. 3. Qual componente da penugem? Então, como você vai fazer o skimming? Aqui, comprised of. Esse termo aqui é importante, é composto de. Quer dizer, quais são os componentes o que ele pede aqui? Da penugem. Olha aqui, Pterosaur pluff. Tecnicamente conhecidas como fibras, estrutura, as estruturas são diferentes. Então, aqui nós temos a resposta de número 3. Vão vendo, você está vendo que ele vem numa sequência. Nem sempre vai ser assim. O que sugere o estudo de Young et al. Sobre a origem evolutiva? Nós sabemos que quando vai citar alguma coisa, um autor, né, na verdade, eles colocam entre parênteses, o ano, não sei se o vermelho ficou muito ruim. Aqui, ó, evolution. Então, aqui já a paper, um artigo, evolution. Então, aqui o Young et al. Aqui nós temos a resposta de número 4. Aí vocês vão ver aqui que a última está aqui encaixadinha no meio, tá? Mas depois eu te mostro. Quais os... 5. Onde surgiu a evidência... Ih, ficou ruim aqui. Onde surgiu a evidência para o estudo do Young et al. Então, você vai ter seu texto aí. Vou deixar assim agora. Aqui, ó. Evidence, a palavra evidence do estudo. The study's evidence. Achamos já a resposta de número 5. Depois, quais os 4 tipos de picnofibra? Como cada tipo está distribuído pelo corpo? Aqui a palavra 4 distinct kinds of pycnofiber. Acho que é assim que fala, pycnofiber. Você que com o texto aí, tenta imprimir o texto e vai fazendo essa leitura de skimming. Número 6. Depois, o que indica a distribuição distinta de cada tipo de picnofibra ao longo do corpo? Aqui, gente, ó, distinct distribution. Indicate. Olha, ele coloca a palavra exata. Distribuição distinta indica. Então, aqui é a resposta de número 7. Qual a função de cada um dos tipos de picnofibra? Aqui é a palavra functions. Então, vejam que pelas palavras-chave você já vai identificando as respostas. Essa atividade aqui é isso que eu quero frisar para você hoje. O que são melanossomas e que técnica foi usada para descobrir? Então, ele quer 2 respostas, né? O que são e quais as técnicas para descobrir os resquícios e estruturas nas picnofibras. Então, a gente encontra aqui, ó. Encontra aqui melanossomas, eu não disse que era uma palavra cognata. Então, aqui, ela aí fala que logo a gente bate o olho e já vê technique. Professor, mas e se a palavra não for cognata? A grande maioria das palavras é cognata, né? Assim, que você vai encontrar nas perguntas e nas respostas, a gente coloca que na área da saúde, grande maioria delas, a chance de ser cognata é alta, né? Então, vai por mim, vai por essa técnica, que nós vamos ver a partir desse texto e dos outros, que você vai conseguir identificar as respostas dessa forma.
Porque as relações entre as picnofibras dos pterossauros e as penas em dinossauros eram obscuras até recentemente. Então aqui eu tive que ler esse último aqui, não encontrei, mas depois tinha um parágrafo faltando, né? Aqui, ó. The relationship between está obscura, que é a palavra obscure. Então, assim, vejam, é um texto denso, com 10 perguntas. Não é um texto, você vai ver que não é um texto fácil de ser lido, embora apresente bastante palavras cognatas, né? Ele também tem muitas palavras, uma linguagem menos formal, que acaba deixando esse texto de divulgação científica um pouco mais complexo para a compreensão. Mas o que nós temos aqui, né? Qual é a conclusão que nós tomamos daqui? Que você vai identificando pelas palavras-chave as respostas no texto. E deu muito certo dessa vez. Ah, vai ser sempre assim? Não sempre, mas a maioria das vezes. Ok? Então, eu vou ficando por aqui neste vídeo. E o próximo, no próximo, nós vamos juntos responder as perguntas, ok? Então, bons estudos até agora. Leia, então, cada parágrafo que eu destaquei. Leia, tenta entender as palavras, vai aumentando seu vocabulário, vai fazendo seu glossário, né? E antes de eu discutir as respostas, tente responder. E daí, quando eu for responder, você já vê se você acertou ou não, ok? Então, até a próxima.